Capítulo 929, para outro nível tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. O broto do deus Erejé cresceu. Li Ming ficou muito feliz ao ver o broto do deus Erejé havia crescido uma polegada. Ele podia sentir claramente que a força do broto do deus Erejé aumentou muito. Isso ajudaria a perceber o conceito de trovó e o conceito de fogó em um grau ainda mais alto no futuro. Era como se houvesse algum poder divino ajudando-o. Depois que ele ascender ao reino dos deuses, era provável que ele se juntasse ao clã da Fênix Ancestral e seria guiado pela fada Feng. Nessa época, com o apoio do broto do deus Erejé, sua força certamente aumentaria rapidamente. Depois que a fonte do trovão do leão roxó foi completamente absorvida, relâmpagos começaram a piscar acima do broto do deus Erejé. Li Ming fechou os olhos e sentiu dentro de si, assentindo com satisfação. O controle de energia do broto do deus Erejé era muito melhor do que ele imaginou. Depois que a fonte do trovão do leão roxó entrou no broto do deus Erejé, a maior parte de sua energia foi absorvida pelo broto do deus Erejé e o controle dessa energia também caiu nas mãos de Li Ming. Se a sabedoria espiritual da fonte de trovão do leão roxó fosse um general, então a energia de seu corpo era o exército. Mas agora, todo o poder militar era mantido por Li Ming. Essa sensação de controlar tudo era muito gratificante. Como a força de Li Ming cresceu, as chances da fonte do trovão do leão roxó o trair também se tornariam cada vez mais baixas. Muguang, depois de absorver a fonte do trovão do leão roxó, sinto como se todo o meu corpo estivesse inundado de energia. Romper para a quinta etapa da destruição da vida não deve ser difícil. Você quer passar para a quinta etapa da destruição da vida? Você não ficou na quarta etapa da destruição da vida por nem mesmo um ano inteiro, e você quer passar para a quinta etapa. Seu cultivo foi rápido demais recentemente. Se você não suprimir essa velocidade, fará com que a sua fundação seja mais instável e dificulte o avanço no futuro. Um talento comum do grau imperador entraria na destruição da vida aos 50 anos de idade. A partir daí, avançaria uma etapa da destruição da vida a cada 7 ou 8 anos, atingindo finalmente um máximo de 6 ou 7 etapas. Mas para Li Ming, ele quase atravessou uma etapa da destruição da vida a cada ano. Em menos de 5 anos, ele havia atravessado 4 etapas da destruição da vida e estava prestes a cruzar a quinta. O cultivo de Li Ming aumentou muito rapidamente, e mais importante, nos últimos 5 anos, Li Ming não havia passado por muitos verdadeiros combates. Sem se temperar no fogo do campo de batalha, isso faria com que sua compreensão de leis e habilidades marciais tivessem falhas e imperfeições, resultando em mais instabilidade dentro de sua fundação. Li Ming disse: "Eu sei, mas ainda posso compensar isso no futuro. Enquanto eu romper o reino mar divino e cultivar com calma, eu serei capaz de me acalmar e solidificar minha energia. Embora seja uma grande quantidade de trabalho, vou enfrentar Yang Yun em breve e devo aumentar minha força ao máximo possível antes disso. Daqui a um ano, a força de Yang Yun absolutamente superará a do Baiao. Com o meu atual cultivo, mesmo que eu absorva a fonte do trovão do leão roxó, não acho que poderei derrotá-lo de fato. Yang Yun é proficiente no conceito de tempo. Se ele mudar o fluxo do tempo e se isolar dentro desse fluxo diferente, ele poderá treinar por 10 anos neste ano. Temo que ele possa até invadir o nível intermediário do reino mar divino." Muguang disse com um pouco de preocupação. 8 etapas da destruição da vida, invadindo o nível intermediário do reino mar divino, assim como os métodos de cultivo de Yang Yun não eram tão ruins para começar. Se todos esses fatores fossem combinados, Li Ming realmente estava em uma posição perigosa. Yang Yun pode de fato mudar o fluxo do tempo, mas mudar o fluxo do tempo com um encanto requer que um artista marcial gire constantemente o poder das leis para mantê-lo. Se ele deseja colocar todo o seu coração e esforço, investindo completamente no cultivo de seus poderes sobrenaturais, é realmente difícil manter a mudança no fluxo de tempo de 10 para 1. Um artista marcial tinha de dedicar de todo o coração e atenção ao cultivo. A razão pela qual a intenção marcial etérea de Li Ming era tão surpreendente foi porque isso lhe permitiu eliminar todas as distrações de sua mente.
A melhor condição para o cultivo era permanecer em um estado altruísta, livre de todas as distrações. Cultivar de tal maneira e também manter o encanto era extremamente difícil. Quando o velho da boa fortuna fez isso no passado, foi porque ele já havia atingido um gargalo em seu cultivo há milhares de anos. O chamado isolamento de portas fechadas dele era na verdade a meditação, autocultivo de sua alma, tornando-se consciente das leis e temperando sua vontade. Era incomparável ao que Yang Yun precisava fazer. A fim de cultivar em um fluxo temporal de 10:1, ele teria que ter outra potência, se dedicando a manter as leis do tempo. Esta era a única maneira em que ele seria capaz de investir completamente no cultivo. Mas encontrar uma potência como essa não era mais fácil falar do que fazer, que também serviria a ele por tantos anos. Na verdade, Li Ming poderia fazer isso. Com seus entendimentos atuais sobre o conceito de tempo, ele também poderia alcançar isso até certo ponto. Embora ele não pudesse mudar o fluxo temporal para uma razão de 10:1, 5:1 ou até mesmo 6:1 não era um problema. Li Ming recolheu o espaço Ongmen e voou direto para a caverna que o Imperador Trovão das 8 Mortes abriu no passado. Esta caverna estava localizada em uma das ilhas flutuantes. Mas, essa ilha flutuante não estava localizada nas 100 milhas do domínio de trovões, mas dentro das 90 milhas do domínio de trovões. Esta era a única ilha flutuante dentro das 90 milhas do domínio de trovões. Quanto às ilhas nas 100 milhas do domínio de trovões, até o Imperador Trovão das 8 Mortes não tinha a capacidade de se aproximar delas. Li Ming voou para a caverna do Imperador Trovão das 8 Mortes. A caverna comum e simples revelou uma atmosfera antiga e atemporal, não diferente da última vez em que Li Ming esteve aqui. O tablete de pedra dentro da caverna era elevado, com as mesmas palavras gravadas nela como antes. Se o destino não acomodar meu clã, então eu quebrarei as algemas do destino. Se os céus não acomodarem meu clã, então eu irei contra a vontade do céu e derrubarei todos os imortais. Essas palavras continham uma vibrante intenção da espada, fazendo com que aqueles que havia sentissem admiração em seus corações. À medida que o reino de Li Ming aumentava, ele podia sentir cada vez mais o quanto o Imperador Trovão das 8 Mortes era poderoso no passado. Desde os tempos antigos, várias potências incomparáveis surgiram do continente da queda do céu, que receberam o título de mais elevado sob os céus. Mesmo entre todos eles, o Imperador Trovão das 8 Mortes foi excelente. O chamado mais elevado sob os céus era alguém que tinha a capacidade de matar instantaneamente todas as outras potências de sua era. Isso não foi apenas derrotá-los, mas matá-los. Antes do aparecimento de Yang Yun e o Baiao, até o velho da boa fortuna não conseguiu atingir esse grau de força. Foi por isso que ele foi considerado apenas como quase um mais elevado sob os céus. Entre os vários mais elevados sob os céus que surgiram ao longo dos anos, existiam os fortes e os fracos entre eles. Baiao só poderia ser considerado como estando no lado mais fraco. Li Ming respirou fundo e suspirou. Mesmo tendo absorvido a fonte do trovão do leão roxo, eu não devo ser muito mais forte do que ele. Derrotá-lo deve ser fácil, matá-lo é extremamente difícil. Se isso fosse nos tempos antigos, eu só poderia ser considerado o nível mais baixo entre indivíduos mais elevados sob os céus dentro do continente da queda do céu. Em termos de pura quantidade de potências inigualáveis, o continente da queda do céu era muito inferior ao continente do demônio sagrado. Correspondentemente, o mais elevado sob o céu do continente do demônio sagrado era muito mais forte. E acima do continente do demônio sagrado, havia também um mar sem fim que existia em volta dos dois continentes. Essa área era 10 vezes maior do que o continente da queda do céu e continente demônio sagrado combinados. O número de potências que existiam lá poderia ser imaginado. Mesmo um mundo tão vasto era um grão de areia insignificante nos 3.000 universos ilimitados. Havia inúmeros mundos e dimensões que eram muito mais poderosos que o continente da queda do céu. E além de tudo isso, havia o reino dos deuses, o mais aterrorizante. Enquanto Li Ming pensava nisso, ele sentiu profundamente que o caminho em que ele seguia ainda tinha uma distância quase infinita para percorrer. Tornar-se o mais elevado sob os céus dentro do continente da queda do céu não era nada de especial.
Após sua batalha com Yang Yun, ele concluiria todos os seus laços com este mundo. Ele ascenderia ao reino dos deuses, pisando em um palco mais amplo e encontrando desafios ainda maiores. Li Ming estabeleceu uma formação de matriz na caverna do Imperador Trovão das Oito Mortes. Com sua atual compreensão sobre o conceito de trovão, ele já era capaz de isolar o barulho dos relâmpagos das 90 milhas do domínio de trovões. O Pântano Negro de 8.000 milhas era uma terra cheia de grandes perigos. Sempre haveria alguns riscos se Li Ming fosse cultivar aqui. Ao estabelecer formações de matriz, ele as estabelecia com diligência e meticulosidade. Depois de um dia inteiro, Li Ming fundiu as leis do espaço Longmeng com as formações de matriz das memórias do demônio antigo, organizando 3 camadas de grandes formações de matriz. Ele sentou-se na cama de pedra do Imperador Trovão das Oito Mortes e tirou as 12 frutas do Dao do Trovão, bem como as 20 pedras de essência espiritual de nível alto do seu anel espacial. Dessas 12 frutas, uma delas já havia sido consumida por Li Ming, deixando para trás apenas a casca que continha as marcas do misterioso conceito do trovão. Até agora, Li Ming não conseguiu encontrar tempo para percebê-los completamente. Desta vez, Li Ming pegou uma fruta do Dao do Trovão e usou um punhal para descascar lentamente a casca perto do caule, revelando uma polpa que brilhava com um belo tom de vermelho. A fragrância de vinho surgiu, o aroma acentuado e refrescante. Cheirava a vinho milenar, e o vinho envelhecido da mais alta qualidade. Essa fruta do Dao do Trovão parece diferente da que eu comi antes. Aquela fruta era de cor creme e branca, mas esta é vermelha brilhante como carne e sangue. A polpa da fruta cristalino na verdade tinha vasos vermelhos brilhantes que passavam por ela. O aroma inebriante agrediu seus sentidos, tentador e doce. Li Ming cortou um pedaço da fruta com a adaga e gentilmente tocou-a com os dedos. Era volumosa e suculenta. Ele engoliu. Quando a polpa da fruta entrou em sua boca, ela derreteu sem que ele precisasse mastigar. A fragrância se espalhou em sua garganta, transformando-se em uma energia refrescante que encheu seus membros, fluindo para seu coração, seu dantian e sua cabeça. Naquele momento, Li Ming sentiu como se estivesse bêbado. Sua mente estava tonta e seus braços e pernas ficaram macios. Todos os seus ossos se afrouxaram, como se ele fosse derreter no chão. A segunda fruta do Dao do Trovão teve um efeito completamente diferente da primeira. Isso fez com que Li Ming se sentisse como se estivesse flutuando nas nuvens, leve e satisfeito. Que eficácia medicinal forte e estranha. Parece que cada fruta do Dao do Trovão é diferente. Li Ming aproveitou o tempo antes que a eficácia medicinal da fruta do Dao do Trovão diminuísse e começou a girar o método de cultivo do atributo Trovão do Reino dos Deuses que foi deixado para trás em um dos pergaminhos de Jade de Jiangzi, Decreto do Soberano Trovão. Dentro da grande coleção de Jiangzi, eram poucos os métodos de cultivo que poderiam ser praticados sem a linhagem do Qilin elétrico violeta. A energia do trovão misturou-se com a verdadeira essência, circulando de novo e de novo. Li Ming não tinha entrado na intenção marcial etérea, mas embora estivesse meio bêbado e meio acordado e sua mente parecesse vazia, seus pensamentos estavam incomparavelmente claros. Embora suas ações fossem lentas, a energia inundava loucamente seu corpo. Essa condição estranha era semelhante a quando um artista marcial mortal bebia vinho para usar o punho bêbado. Era um estado de cultivo que era superior à intenção marcial etérea, semelhante a ser hipnotizado. Nesse estado, não havia medo nem espanto. Nesse estado, se sentia como se tivessem esgotado todo o seu potencial e que qualquer coisa impossível se tornasse possível. 2 horas. 4 horas. Li Ming digeriu a energia da fruta do Dao do Trovão. Quando ele acabou de absorver a energia, ele acordou daquele estado estranho e comeu outra fatia da polpa vermelha da fruta do trovão. Essa polpa continha muita energia. Um artista marcial do atributo trovão normal seria capaz de comer não mais do que 4, talvez 5 fatias, caso contrário seus corpos iam explodir por causa da grande quantidade de energia. Para comer mais, teriam que descarregar todo o excesso de energia, mas isso era um desperdício completo. Li Ming não tinha esse problema.
O broto do deus Hergé subiu para outro nível e absorveu toda a energia que foi oferecida. Durante esse período de treinamento de alta intensidade, a compreensão de Lin Ming sobre as leis do trovão tornaram-se cada vez mais claros. Uma luz brilhou em volta de seu corpo, brilhante e deslumbrante, como se ele estivesse prestes a se transformar em um imortal. E atrás de Lin Ming, diagramas do Dao começaram a se revelar parcialmente, pairando sobre ele. Eles eram abstrusos e místicos, gravados com linhas que pareciam conter as mais misteriosas leis do trovão.